Olá, tudo bem? Sou a professora Jade Brau e o tema da nossa aula de hoje é presença do procedimento licitatório nas concessões, mais especificamente nas concessões comuns. A Constituição Federal determina que a prestação de serviços públicos, de modo indireto, se efetiva a partir de concessões ou permissões à iniciativa privada. A concessão de serviços públicos só poderá ser delegada para pessoa jurídica ou consórcio de empresas e será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos da legislação pertinente e do edital de licitação. A concessão representa um contrato administrativo, por meio do qual o poder público transfere a execução do serviço público, conservando a sua titularidade, o que permite ao ente estatal dispor do mesmo conforme o interesse público. Na maioria dos casos, a concessão tem como requisito necessário o procedimento licitatório. Não são aplicáveis às licitações para concessão de serviço público os casos de dispensa de licitação previstos na Lei 8.666. No entanto, de modo geral, será admissível a declaração de inexigibilidade desde que demonstrada factualmente a inviabilidade de competição. Entendidos esses conceitos iniciais, devemos avançar em nosso estudo, atentando para a classificação das concessões. As concessões de serviços públicos podem ser classificadas em duas categorias: as concessões comuns e as concessões especiais. As concessões comuns representam o segundo tópico do estudo de hoje. A concessão comum é aquela regularizada pela Lei 8.987 e divide-se em concessões de serviços públicos simples e concessões de serviços públicos precedidas da execução de obra pública. A característica mais marcante das concessões comuns reside do fato de que o poder concedente não oferecer qualquer contrapartida pecuniária ao concessionário, ou seja, todos os recursos obtidos por estes originam das tarifas pagas pelos usuários. Analisando a relação entre a concessão comum e a licitação, podemos chegar a uma série de conclusões importantes que vamos analisar a seguir. A primeira delas é que as licitações para concessões de serviços públicos ou autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básicos ou executivos podem participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obras ou serviços. A Lei 8.666 veda expressamente essa possibilidade de participação nas modalidades licitatórias que disciplinam. E como ficamos, professora? Afinal, a participação é proibida ou permitida? A Lei nº 9.074 faz uma previsão específica em relação às concessões. Conforme o princípio da especialidade na interpretação das leis, a norma especial, que contém os elementos de outra e acrescenta pormenores, afasta a incidência da norma geral. Assim, no âmbito das licitações para concessões de serviços públicos, não será cabível as vedações previstas pela Lei nº 8.666, em relação à participação dos autores ou responsáveis pelos projetos. Atualmente, a lei permite aos autores e responsáveis, economicamente falando, pelos projetos, levantamentos, investigações e estudos, a participação direta ou indireta da licitação ou da execução de obras ou serviços. É possível também, no âmbito das concessões, a instituição, através da administração, do chamado procedimento de manifestação de interesse, que busca colher contribuições dos administrados para a elaboração de diversos tipos de contratos públicos. O nosso segundo destaque refere-se à regra geral do uso da modalidade concorrência para a concessão. A utilização da modalidade leilão é possível, tendo natureza excepcional e devendo ser prevista de forma expressa. O terceiro ponto é a possibilidade de previsão de inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento e o estabelecimento de critérios próprios para o julgamento da licitação, a obtenção de concessão de serviços públicos. A quarta conclusão importante trata da possibilidade excepcional de delegação direta de serviços públicos, sem a realização prévia da licitação. Conforme a doutrina, são exceções a esta norma casos de licitação inexigível,
e alguns casos de dispensa de licitação, devidamente motivados. A quinta e última ressalva deve ser feita em relação à possibilidade de participação de empresas estatais no procedimento licitatório relativo às concessões. Sendo declarada vencedora, a proposta da empresa estatal, os contratos serão obrigatoriamente submetidos à apreciação dos competentes órgãos de controle externo e de fiscalização específica. Concluímos aqui esta apresentação acerca das concessões comuns e o procedimento licitatório. Em sua área do aluno, você vai encontrar o material didático de apoio a esta aula, que trata de forma mais minuciosa os temas abordados. Bons estudos e até a próxima aula!